Primeiramente, queria agradecer o convite na participação desse Congresso Online de Ginecologia e Obstetrícia, um evento que já vem se destacando há 3 anos. O tema que foi solicitado que a gente abordasse neste evento seria o diagnóstico diferencial em nódulos mamários. Eu sou o Diego Trabucci Lima, eu sou mastologista do Hospital Universitário da UFMA, sou membro titular da Sociedade Brasileira de Mastologia e sou supervisor, atualmente desempenho o cargo de supervisor da Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia da UFMA, do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão. Declaro não ter conflitos de interesse para esta apresentação. Nessa apresentação, o que a gente vai abordar e o que eu desejo abordar aqui, está passando a todos que estão participando deste evento, é o conceito de um nódulo mamário, diferenciar uma lesão benigna de maligna com base em critérios epidemiológicos, clínicos e imaginológicos. Vocês vão perceber que é impossível a gente falar de nódulo mamário sem a gente estar abordando esses 3 itens. Então, quando a gente falar em nódulo mamário, a gente tem que saber quem é a paciente que a gente está abordando, se é uma paciente jovem, se é uma paciente adulta, se é uma paciente idosa, são critérios epidemiológicos fundamentais, critérios clínicos, característica dessa lesão, e os critérios imaginológicos, que basicamente a gente vai focar no BIRADS. E vou finalizar com um caso clínico para ilustração e facilitação da abordagem desses nódulos mamários. O que seria um nódulo mamário? O conceito de nódulo mamário é toda tumoração presente na glândula mamária. Ela pode ser cística, sólida ou mista. A lesão benigna pode ser tanto sólida, cística ou mista, mas a lesão maligna, ela tipicamente é sólida. Então, se uma lesão é cística, ou seja, só tem composição líquida, a gente sabe que essa lesão ela jamais pode ser maligna. A maligna, basicamente, é uma lesão sólida e em algumas situações, ela pode ser sólido-cística. Então, aqui mais ou menos mostrando essa representação, esquemática, figurativa, numa mama. Aqui a gente tem uma lesão sólida, que geralmente no ultrassom ela se identifica de forma hipoecóica. Uma lesão cística, que esta lesão, como eu falei a vocês, ela sempre é uma lesão benigna. Então, a lesão benigna ela pode ser sólida ou cística, ou sólido-cística, ter componente sólido, que é esse componente mais branquinho, que a gente chama de hipoecóico ou ultrassom, e um componente anecoico. Isso são lesões que podem ser benignas. Mas a lesão maligna, representada aqui por essa lesão espiculada, infiltrativa, ela é tipicamente uma lesão sólida, ou seja, hipoecóica ou ultrassom. Uma lesão totalmente cística como essa jamais pode ser uma lesão maligna de mama. A epidemiologia. Então, é super importante, quando a gente falar de epidemiologia, a gente se atentar à questão da idade. A gente sabe, aqui estão representadas as 3 lesões mais comuns da mama, o fibroadenoma, que é a lesão benigna mais comum da mama, um tumor geralmente que se apresenta de forma sólida, e é muito comum aqui, em torno dos 20, 25 anos de idade, um pico de incidência. Então, é muito comum, quando a gente faz ultrassonografias em pacientes assintomáticas de 20, 25 anos, encontrar lesões nodulares, múltiplas, que frequentemente podem ser bilaterais, e tipicamente isso são os fibroadenomas, que é a lesão benigna sólida mais comum da mama. As lesões císticas já são lesões que frequentemente aparecem mais ali nas pacientes em torno de 30, 35 e permanecem com pico de incidência em torno dos 45, 50 anos até a perimenopausa. A lesão maligna, que tipicamente é sólida, como a gente já conversou anteriormente, é uma lesão que a incidência dela começa a ter uma expressão mais significativa em torno dos 30, 35 anos de idade e vai aumentar realmente após os 45, 50 anos de idade, e vai atingir aqui um pico em torno de 65, 70 anos. Então, os cânceres são muito mais comuns em torno aí, de 50, 60, 70 anos de idade, mas já assumindo alguma importância após os 30 anos, e principalmente após os 40 anos de idade, por isso que essa idade de início do rastreio. As lesões benignas, sólida mais comum como o fibroadenoma, ela é muito mais comum, aqui em torno dos 20, 25 anos de idade, e cistos vão começando a aparecer após os 30, 35 anos. Então, essas são as 3 principais lesões
que vão formar nodulação, que vão formar tumoração na glândula mamária, fibroadenoma, os cistos e as lesões malignas. A gente vai, durante essa apresentação, falar um pouquinho sobre cada uma dessas lesões e a gente vai finalizar com alguns outros exemplos de algumas outras lesões nodulares. Clinicamente, então a gente já fez uma introdução do que é um nódulo mamário, agora a gente vai falar um pouco sobre a clínica desses nódulos mamários. Os nódulos benignos, obviamente, eles se comportam de crescimento mais lento, ou uma certa estabilidade. Exemplo, o fibroadenoma, que é o nódulo benigno sólido mais comum da mama, geralmente eles atingem um tamanho médio em torno de 2 a 3 centímetros. A consistência dele é fibroelástica, levemente amolecida, geralmente eles são regulares, móveis, diferente de uma lesão maligna. Uma lesão maligna, clinicamente, ela vai se apresentar endurecida, geralmente tem um crescimento rápido e progressivo. Ela, geralmente, você não consegue delimitar os bordos dessa lesão, ela é um pouco irregular, lobulado, e há uma tendência a ser fixo, infiltrando na parede torácica, ou infiltrando a pele. Então, clinicamente, essas lesões são diferenciadas dessa forma. Obviamente, se a gente tem uma lesão nodular, e se essa lesão nodular vier acompanhada de uma retração, como aqui vocês estão visualizando, de uma retração de pele, de uma retração de CAP, ou como essa outra retração, a gente sabe que a chance dessa lesão ser uma lesão maligna é muito grande. Então, se eu tenho uma lesão nodular, que essa lesão nodular veio associada a uma retração, essa chance dessa lesão ser maligna é muito grande. Geralmente, lesão nodular associada à retração, se não tiver um componente inflamatório, infeccioso, que não é comum, principalmente em mulheres adultas que não estejam amamentando, não é comum ter processos inflamatórios infecciosos. Obviamente, a gente sabe que existe as mastites granulomatosas que podem causar lesões nodulares, que eventualmente pode causar alguma retração, assim como a mastite granulomatosa, tuberculosa, mas isso não é comum. O comum é lesão nodular associada à retração, se não tem passado de cirurgia prévia, se não tem um processo infeccioso crônico, como mastite granulomatosa, tuberculosa, isso muito provavelmente é uma lesão maligna. Então, basicamente, lesão nodular associada à retração você deve valorizar, ou seja, você está aumentando a sua especificidade para que isso seja uma lesão maligna e não uma lesão benigna. As lesões benignas, como o fibroadenoma, as tumorações benignas, que são móveis, regulares, geralmente elas não causam abaulamento nem retração. As lesões malignas, não. Elas geralmente vêm, são duras, são fixas, e elas comumente vêm acompanhadas de abaulamento ou de retrações, mostrando que, se eu tenho uma lesão nodular acompanhada de retração ou um grande abaulamento, muito provavelmente estou diante de uma lesão maligna. E da imagem? Na imagem, basicamente, a gente vai falar do BIRADS. O BIRADS é um acrônimo que a gente utiliza para estar acompanhando, estar fazendo falando a mesma língua e auxiliando nesse diagnóstico desses nódulos mamários, Então, o BIRADS já é de conhecimento de todos. A próxima atualização deve sair ano que vem. A gente ainda fala em relação ao BIRADS da última atualização, que foi em 2013. Geralmente tem uma periodicidade a cada 10 anos. O BIRADS ele vai de 0 até 6. A gente vai focar, obviamente, no BIRADS 3, 4, 5, que são os BIRADS que nos auxiliam nesse diagnóstico de um nódulo mamário. O BIRADS 1 e 2, obviamente, o 1 é quando não tem nenhuma lesão, o 2 quando tem uma lesão, mas a gente já pode afirmar que ela é benigna, e a gente vai focar no 3, 4 e 5 e no BIRADS 0. Aqui só mostrando para vocês qual é a chance de câncer, de acordo com o BIRADS, o BIRADS 3, 4 e 5. Obviamente, 1 e 2 não há nenhuma chance. 1 é quando não tem nenhuma lesão, 2 quando tem uma lesão que a gente já sabe que é benigna. Quais são essas lesões? Uma lesão nodular que fez uma avaliação e mostra que é um cisto, ou um fibroadenoma calcicado, que geralmente se apresenta como uma calcificação em pipoca, a mamografia, que a gente chama de calcificação grosseira. A categoria 3 já tem uma chance de ser algo para malignidade, mas é uma chance muito pequena, menor do que 2%. Ou seja, essa lesão ainda tem 98%, 99% de chance de ser benigna. Categoria 4 e 5, aí sim já aumenta um pouquinho essa chance de ser uma lesão maligna. Obviamente, quando é 5, já é maior ou igual a 95% de chance de ser uma lesão maligna.
Então, aqui a gente vai passar um pouquinho sobre essa questão dos BIRADs, que eu acho que não tem como falar de diagnóstico diferencial de nódulos mamários sem estar falando do BIRADs. O que seria um BIRAD zero? BIRAD zero é aquela lesão que aparece na mamografia, que a gente sabe que tem uma tumoração, mas eu não sei se essa tumoração aqui é sólida ou cística. Eu sei que tem um nódulo, tem uma tumoração, mas eu não sei se é sólida ou cística. Então, eu preciso complementar com outro exame. E o exame que geralmente complementa, né, esse diagnóstico da mamografia é a ultrassonografia. Então, essa lesão ela pode ser um cisto, como esse aqui, uma lesão toda anecoica, que vai ser um BIRADS 2, ou pode ser uma lesão sólido-cística, uma lesão que tem uma parte líquida, aqui anecoica, e uma parte sólida hipoecoica, que seria um BIRADS 4. Então, essa é a importância da ultrassonografia na complementação dessas lesões diagnosticadas à mamografia. O BIRADS 3, quem que é a lesão representativa do BIRADS 3? BIRADS 3 é aquilo que a gente comentou, uma lesão tipicamente, provavelmente benigna, ou seja, ela tem aí 98%, 99% de chance pelos critérios radiológicos de ser uma lesão benigna. Que critérios são esses? É isso que a gente precisa determinar e estar sempre atento a essa característica desta lesão. Geralmente a mamografia é isso, é uma lesão que pode ser aqui com uma densidade parecida do parênquima, que a gente chama de isodensa, tá? Eventualmente pode ser hiperdensa, mas geralmente é isodensa, ou seja, você vê que aquilo destaca porque está na periferia, mas se essa lesão esbranquiçada estivesse aqui no meio dessa glândula mamária, desse parênquima mamária, provavelmente ela não se destacaria. Quando vai fazer a ultrassonografia, essa lesão assume esse formato. Geralmente é uma lesão ovalada, ou seja, paralela à pele, com um bordo bem definido, sem sombra acústica posterior. Tipicamente uma lesão BIRADS 3. Então, uma lesão BIRADS 3 é aquela lesão que tem um formato ovalado, como esse aqui, vocês observam, tem uma orientação paralela à pele, o maior eixo dela é o látero-lateral, bem menor do que o antero-posterior, a margem é circunscrita e ela é hipoecóica, geralmente, se for anecoica, geralmente é uma lesão cística, que vocês observem que é hipoecóica, e não tem ao redor do nódulo nenhum reforço, né, posterior e nem ou ausência de reforço. Pode ter no máximo um reforço, sombra jamais. Né? Geralmente esse reforço que tem aqui central pode ter ou não, ou ausência desse fenômeno do reforço. Então, essa é uma lesão tipicamente benigna. Tudo que foge a isso, ou seja, se é uma lesão que não é paralela à pele, se é uma lesão que não é ovulada, ou é redonda, ou irregular, ou uma lesão com angulações, isso vai ser um BIRADS 4 ou um BIRADS 5. Então, o BIRADS 3, o que a gente faz? Se identifica uma lesão, se eu palpo no nódulo, faz mamografia, se tem idade para mamografia, mais do que 35, 40 anos de idade, eu fez ultrassonografia, mostra aquela lesão, a gente vai acompanhar essa lesão. A gente não tem a necessidade de já estar fazendo uma investigação e nem muito menos cirurgia. Nem biópsia, nem cirurgia. Você vai acompanhar. Se estabilidade por 2 anos, vira BIRADS 2, eu posso afirmar que essa lesão é benigna. Se nesse controle que a gente faz no início, que a gente chama de 0, 6 meses depois, 1 ano e depois com 2 anos, se em algum desses intervalos acontece algum aumento, pelo menos de mais de 20% nessas dimensões desse nódulo, ou mudança de característica, ele vai virar BIRADS 4 ou 5, e aí a gente vai precisar de uma avaliação por biópsia. Aqui exemplos de BIRADS 4 e BIRADS 5, né, são lesões hiperdensas, vocês veem que essa lesão aqui, ela brilha muito mais do que o tecido em volta, mostrando um grande conteúdo celular. Aqui uma lesão ultrassonografia angulada, né, com algumas irregularidades, especulações, com maior diâmetro dela, o antero-posterior, totalmente alterado, BIRADS 4C. Tá? Aqui uma lesão especulada, mamografia, hiperdensa, um nódulo, é um BIRADS 5, ou seja, essa lesão, quando você estiver avaliando, fazendo uma biópsia, você já está esperando que o resultado dessa lesão seja um resultado de malignidade. O BIRADS 5, 95% de chance ou mais de ser câncer, então quando você biopsia, você espera um resultado de malignidade. Então, só para fazer um resumo dessas lesões diagnosticadas à imagem, BIRADS 0, avaliação adicional, geralmente com ultrassonografia, BIRADS 3, esse segmento aqui por 2 a no máximo 3 anos, a gente bater o martelo e afirmar que essa lesão é uma lesão benigna, BIRADS 4, 5,
a gente precisa de avaliação histopatológica. Geralmente, essa biópsia, geralmente de lesões nodulares, é feita pela coribiópsia, né, que é uma biópsia com uma agulha de um calibre em torno de 14, 16 gauges, que vai e retira fragmento desse nódulo mamário. E aqui a gente já falou da parte epidemiológica, já falou da parte clínica, já falou da parte imaginológica, e agora a gente vai fazer uma miscelânea, mais ou menos, dessas lesões mais comuns, que a gente citou, e alguns outros tipos de lesões nodulares. Aqui a gente tem um exemplo clássico do fibroadenoma, né? Aqui mostrando a paciente com esses vários nódulos, que geralmente são móveis, fibroelásticos regulares, aqui uma incisão periareolar para abordagem desses nódulos. O fibroadenoma é uma lesão sempre benigna, é uma lesão que a gente só aborda ela de forma cirúrgica quando tem tumorações mais volumosas, está incomodando a paciente. Geralmente o tamanho médio deles é em torno de 2 a 3 centímetros, e até aí, geralmente, a gente não há uma conduta para fazer a tumorectomia, que é a retirada desses nódulos, porque sempre são lesões benignas, não há risco de malignização. Aqui a gente tem uma mamografia numa paciente com uma tumoração palpável, de mais ou menos em torno aí de 8 centímetros, e tem essa imagem clássica, que a gente chama de mama dentro da mama, como se fosse uma tumoração, que a gente vê bem delimitada, porque ela faz essa cápsula aqui, e com um tecido que é muito similar ao tecido em volta da mamografia, por isso que a gente chama de mama dentro da mama. Isso geralmente é o que a gente chama de fibroadenolipoma ou amartoma. Geralmente a conduta é cirúrgica, aqui é a representação da peça cirúrgica. Esses casos que eu estou mostrando aqui são todos casos pessoais, não são todos casos abordados por mim, né? Então são casos realmente reais de tratamentos realizados por mim. Aqui a gente vê um diagnóstico, a mamografia de uma lesão que em volta lembra, como que a gente fala, como se fosse uma casquinha de ovo, né? Tem essa película calcificada em volta, e isso aqui representa basicamente um cisto oleoso. Geralmente acontece em pacientes que fizeram procedimento cirúrgico prévio, radioterapia, muito comum em pacientes que fizeram lipoenxertia mamária, pacientes que foram fazer alguma cirurgia estética e injetaram gordura na mama e forma essa lesão aqui, né, que a gente chama de cisto oleoso, esteatonecrose, que às vezes na ultrassonografia ela forma esse complexo sólido cístico, uma imagem até feia, mas que a gente sabe que é característica e a mamografia, né, bate o martelo, fecha para a gente esse diagnóstico de cisto oleoso ou esteatonecrose. É uma lesão tipicamente benigna, a gente não precisa estar abordando, fazendo biópsia, nem ter avaliando esse tipo de lesão, porque é uma lesão tipicamente benigna, é um típico BIRADS 2. Obviamente, aqui é uma paciente muito jovem, uma paciente em torno de 13, 14 anos, que tem essa mama com essa tumoração muito grande, bilateral, tanto na mama direita como na esquerda, mas que a gente sabe que esse tipo de tumoração de crescimento rápido em pacientes dessa idade, aqui foi já o resultado do procedimento cirúrgico, e isso muito provavelmente é o que a gente chama de fibroadenoma juvenil, aquilo que a gente falou inicialmente, né? A epidemiologia é fundamental. Se a gente tem essa lesão tumoral desta monta, numa paciente de 40, 45, 50 anos, a gente já vai estar pensando numa lesão maligna ou num tumor filoides, mas esse diagnóstico aqui, nessa paciente jovem, é muito provavelmente uma lesão benigna. Então, confirmou o histopatológico, né, confirmou que era um fibroadenoma juvenil. Então, por isso, a importância da clínica, da idade, da imagem, e, obviamente, sempre confirmando com um laudo histopatológico quando necessário. Já diferente dessas pacientes, são pacientes com 60 anos, essa outra com 45 anos, pacientes com nodulação, com adensamento, com retração, com desvio do CAP, com retração de pele. Isso aqui, como a gente já comentou inicialmente, muito dificilmente é uma lesão benigna. Ambas as pacientes têm lesão maligna. Lesão grande, volumosa, causando um abaulamento. Então, essa lesão aqui, mesmo que a gente tenha uma mamografia normal, mesmo que a gente tenha algum ultrassom que está dizendo que isso aqui é uma lesão BIRADS 3, né, que isso pode acontecer, a gente sabe que são exame, o ultrassom principalmente é um exame operador dependente, essa paciente precisa ser avaliada. A gente não pode deixar essa paciente sem uma avaliação por um especialista ou por alguém que trabalhe com mastologia, né, eventualmente alguém que está numa porta de entrada, um ginecologista que tenha mais afeição
com a abordagem inicial desses nódulos mamários, que saiba que isso aí precisa de uma avaliação melhor, especializada e, eventualmente, com biópsia dessa região. Então, pacientes com mais de 40, 45 anos, que têm lesão nodular, mesmo que tenham exames normais, se forem palpáveis desta monta ou associada à retração, esses pacientes precisam ser avaliadas. Não é exagero, não é absurdo o que a gente está falando, é muito comum, isso é o dia a dia da prática no hospital universitário. Esses pacientes chegam, muitas delas, referindo que tem nódulo há 3, 4, 6 meses, fazem exames, geralmente ultrassonografias, exames operador dependente, muitas vezes mal feitos, e estes exames é muito comum aparecerem como BIRADS 2, 3, e esses pacientes, né, voltam em algum médico generalista ou alguém, algum profissional da assistência básica, e informam a ela que, a princípio, o exame está normal. Então, não confundam, paciente com lesão suspeita na mama, ela precisa ser avaliada. O exame normal não descarta a possibilidade de ela ter uma lesão maligna na mama. E aqui, para finalizar, né, a gente já está chegando ao fim da nossa conversa hoje aqui sobre diagnóstico diferencial em nódulos mamários. A gente trouxe um caso clínico para ilustrar. Então, a gente tem uma paciente jovem, de 38 anos, que não estaria nem na idade ainda de rastreio com mamografia, né, preconizado aí pelas sociedades, que é a partir dos 40 anos, pelo Ministério da Saúde é só após os 50 anos de idade, mas ela se queixa mamário, né, à direita, de mais ou menos 3 centímetros, no exame físico ele é móvel, mas é algo endurecido. Ela tem essa queixa desde agosto, né, de 2021, isso é caso real, atendido há um mês, mais ou menos, no hospital universitário. Ela queixa que ela tem esse nódulo, história familiar negativa, e ela vai numa avaliação com o médico generalista, que solicita para ela uma ultrassonografia. Se vocês observarem nessa ultrassonografia, aqui a gente tem uma lesão que, a princípio, ela é ovalada, né, como a gente observa, ela é paralela à pele, mas os bordos dela, aqui talvez na imagem não tenha ficado tão nítido, ele não é tão bem delimitado, ele é um pouco, tem o que a gente chama de microlobulações, que isso aqui é suficiente para estar mudando, alterando o BIRADS dessa paciente. Então, essa paciente saiu com o diagnóstico de um BIRADS 3, que ela tinha vários outros nódulos na mama, e por ser uma paciente jovem, mesmo ela tendo esse nódulo aqui um pouco maior, em torno aí de 2,5, 3 centímetros, foi tudo colocado no mesmo, né, no mesmo saco e laudado como BIRADS 3. Mas a paciente refere que tinha um nódulo desde agosto, que esse nódulo vem em crescimento, isso é uma questão muito importante. Não que fibroadenoma não possa crescer, que é o nódulo sólido mais comum, ele pode crescer, mas ele é um crescimento que geralmente atinge ali em torno de 2 a 3 centímetros, obviamente pode ter uma dimensão maior, mas ele geralmente não é endurecido, ele é fibroelástico, e ele é móvel e regular. Esse nódulo era móvel, mas ele era algo endurecido. E aí ela tem uma mamografia totalmente normal, uma mamografia BIRADS 1. Como isso é possível? Porque uma mamografia de uma paciente jovem é uma mama totalmente densa, uma mama totalmente branca, sem nenhuma lesão visível, esse método. Por quê? Porque aquela tumoração está aqui no meio, ela é branca também, né? Ela é hiperdensa, então branco no branco isso não fica tão visível. Então aqui a gente tem uma ultrassonografia, uma mamografia normal, e essa paciente termina demorando nessa assistência, porque ela tem informações erradas, né? Ela tem uma lesão em crescimento, mas ela tem um ultrassom que foi laudado como BIRADS 3, mas que a gente sabe que, olhando essa imagem, a gente via que essa imagem tinha umas microlobulações aqui nesse bordo, e isso era para ser laudado como BIRADS 4, e quando ela não chega, ela chega com uma lesão, e a gente procede com biópsia, com corebiópsia dessa paciente, obviamente ela tem um carcinoma mamário invasivo. Então, se a paciente tem uma lesão na mama, uma lesão nodular, se ela não tiver critérios de algo endurecida, ou fixa, ou de crescimento rápido, mesmo que tenha um exame de imagem normal, como vocês veem aqui, a mamografia ela pode ser normal, mesmo uma paciente com uma lesão maligna na mama, né? Essa paciente precisa passar por uma avaliação. Acho que essa é uma das principais mensagens que eu queria deixar hoje aqui. Quando a gente fala em diagnóstico diferencial em nódulo mamário, na verdade a gente está falando assim, cuidado para que esse nódulo que você esteja avaliando não seja um nódulo maligno. É a questão de oportunidade. A paciente ela não pode deixar que esteja achando que você está tratando um fibroadenoma, uma lesão cística. Você tem que saber
e tem que ter esse feeling de, opa, essa lesão aqui, né, essa lesão aqui não é um fibroadenoma, essa lesão que eu estou palpando, essa lesão que está, esse laudo da mamografia, na ultrassonografia, essa lesão provavelmente é uma lesão maligna. Então, o que a gente pode fazer para evitar isso? Isso aqui eu queria deixar como mensagem final, é um slide muito parecido com a aula que eu dei ano passado no Kogo, mesmo sendo de um outro tema. Quando a gente vem falar de diagnóstico diferencial em nódulo mamário, o que a gente quer é que isso aqui não aconteça. O que a gente pode fazer para evitar isso? É valorizar a lesão palpável, principalmente pacientes com mais de 35 anos. Pacientes sintomáticas com mais de 35, principalmente com mais de 40 anos, com lesão palpável em crescimento, devem ser valorizadas. Lembrem, pico de fibroadenoma em torno de 20, 25, 30 anos de idade. Não que esses pacientes não possam ter fibroadenoma, podem, mas lesão palpável em crescimento ou que é irregular, endurecida, precisam ser valorizadas, as pacientes precisam ser referenciadas e ser avaliadas por um especialista que muito provavelmente elas devem passar por biópsia por agulha, que é a corebiópsia. Como eu já estou falando, referência centro especializado, facilitado, navegável, essa paciente não pode ficar perdida no sistema, não adianta a gente estar solicitando um exame de imagem, ela está fazendo em qualquer local e tem um laudo ruim, e isso levando a uma perda desta paciente. E entender que a mamografia, a ultrassonografia tem as suas limitações. A valorização do exame físico, mesmo diante do exame de imagem normal, isso é fundamental. Então, se eu palpo um nódulo, obviamente, agregando isso a critérios epidemiológicos, se eu palpo um nódulo numa paciente de 15, 16 anos, mesmo que ele tenha 4, 5 centímetros, muito provavelmente eu estou diante de uma lesão benigna. Se eu palpo um nódulo de 4, 5 centímetros numa paciente de 50, 55 anos, mesmo que ele tenha clínica de benigno, muito provavelmente esse nódulo vai ser um nódulo maligno. Obviamente, pode ser uma lesão cística, pode ser um fibroadenoma, mas lembrem dos critérios epidemiológicos, dos picos de incidência destas lesões benignas, para evitar que a gente tenha desfechos desnecessários. Eu acho que era isso que eu tinha a falar a todos vocês. Parabéns ao evento, espero que eu possa contribuir com todos que estejam me ouvindo. Eu acho que a mensagem final da mastologia é essa. A gente está diante de o nódulo mamário, o câncer de mama, ele geralmente se apresenta com nódulo mamário, o câncer de mama não tem dor, não dá pontada, não dá fisgada, é um nódulo em crescimento, então valorizem isso das queixas das pacientes. Lesão em crescimento, principalmente em pacientes com mais de 30, 35 anos, tem que ser valorizados. Em pacientes bem jovens, geralmente tranquilizem, a maioria dessas lesões são benignas, e acompanhem e eventualmente façam biópsias. Obrigado, era isso que eu tinha a passar a todos vocês. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, espero que tenha agregado algo à formação de todos. Muito obrigado.